Vamos embora, pessoal, para os palpites desta segunda. E ontem, né, a gente só pegou o handicap do Salzburg, mais um green, se eu não me engano, o sétimo seguido, né? A gente pegou todos os greens aqui no dia anterior, ganhamos nos gols do Mamelodi, ganhamos aqui na vitória da Inter junto com a vitória do Fluminense, ganhamos também no handicap do Monterrey. Antes disso a gente tinha ganho também, e ontem mais um green, então a gente tá no atuado positivo, mas eu vacilei, né? Poderia ter pegado um handicap esticado aqui pro City. Esse jogo tinha muita cara de goleada, eu dei uma vacilada aqui. Os outros não, eu acho que cabia poder ter um pouco de cuidado ao vivo. Eu esperava um pouco mais, tanto do Idade quanto do Pachuca, mas são realmente dois times muito ruins. Traremos as informações para a última rodada. Para hoje, pessoal, desses 4 jogos aqui, eu tenho dica pré para 3, tá? Pra gente já sair do vídeo já com as dicas plantadas. E o jogo do Inter Miami e Palmeiras eu comento com vocês depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaro aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro confronto do dia, jogo do Atlético de Madrid contra o Botafogo. Um jogo que tende a ser muito bom. O Atlético de Madrid, ele foi dominado pelo PSG no confronto de ida, mas ele dominou o Seattle Sounders na segunda rodada, se mostrou um time bastante interessado no confronto e vai com força máxima para o jogo de hoje diante do Botafogo. Só um zagueiro que acabou se lesionando e tá fora, e o time agora quer a vitória, mas ele não precisa só de vencer, ele precisa de vencer por 1, 2, 3 de diferença para poder se classificar. Então essa é a esperança do Atlético de Madrid. Não fosse assim, né, vencer por menos, tem que torcer para o Paris Saint-Germain não vencer o Seattle Sounders, o que é totalmente improvável. Então hoje o time comandado pelo técnico Simeone vai para cima do Botafogo, e o Botafogo chega aqui com bastante esperança, né? Pode perder por até 2 gols este confronto, e fez 2 boas partidas. A estreia diante do Seattle Sounders 2-1 e a icônica vitória diante da equipe do PSG. Mas nada está garantido. O Botafogo tem um time muito forte e vai tentar, diante de uma defesa muito boa, né, conseguir o que ele conseguiu diante do PSG, que é segurar. Então o seu sistema defensivo vai ser a principal arma desse time. À frente com Savarino e Igor Jesus também, obviamente, é sempre uma esperança de gols. Pessoal, esse jogo aqui ele tá bem desenhado na minha visão, com uma pressão do Atlético de Madrid do início ao fim, e o Botafogo querendo segurar essa pressão e utilizar as transições para poder eventualmente matar o jogo. Mas eu gostei das cotações do Atlético de Madrid, eu acho que é um time muito forte, um time com muito arsenal ofensivo. Griezmann, Julian Álvares, o próprio Sorloth, é um time que eu particularmente gosto bastante e acho que o Atlético de Madrid tem boas chances aqui. Se fazer um gol ainda, eu não vejo nenhum Botafogo saindo, eu acho que o Botafogo só começa a sair lá pro 3-0 quando a vaca tiver desandado, então com pagamento antecipado também, eu gosto das chances do Atlético de Madrid e eu vou nessa vitória simples aqui diante da equipe do Botafogo. É a minha primeira dica do dia, ok? Segundo jogo, a gente tem o Seattle Sounders recebendo a equipe do PSG, e aqui o PSG tende a atropelar também, tá? Não foi um grande jogo do Seattle Sounders nos 2 jogos, mas é um time que consegue jogar futebol, eventualmente consegue criar algumas chances, fazer algumas finalizações. A gente, inclusive, pegou umas dicas de finalizações lá no meu canal, e aqui deve ser um confronto mais difícil ainda, porque o Botafogo é um time muito forte, o Atlético de Madrid muito forte, é o grupo da morte, o Seattle Sounders pegou, e o PSG é um time muito imponente, nesse perde e pressiona, muito efetivo, e o PSG já disse que quer a vaga. O PSG é um time muito imponente, como eu falei, consegue criar chances, e depois que faz o gol ainda abusa das transições, tem poder de penetração, tem chutes de fora, então eu tô de olho numa vitória do PSG aqui. Acho que o time cumpre o handicap, eu vou no menos 1,75 aqui, tá? Se ganhar por 2 gols, metade ganha, metade reembolsada, e a partir de 3 é tudo nosso. Eu gosto dessas chances do PSG aqui pra esse handicap, acho que vence aqui por pelo menos 2 gols, 3, 4, mais provável. Eu tô querendo entrar pré, porque eu tô deixando pra entrar live em alguns jogos e tô perdendo algumas oportunidades aqui interessantes, ok? O jogo do Inter Miami contra o Palmeiras, ele é o mais difícil na minha visão, pessoal. Por quê? Porque na classificação a gente tem aqui os dois times com 4 pontos. Então o empate ele classifica ambos, mas ele vai ficar condicionado aqui à posição do PSG e do Botafogo. Por quê? Eu acredito que os times querem fugir do confronto diante da equipe do PSG. Então ficar em primeiro para o Palmeiras com o PSG em segundo implica o Palmeiras enfrentar o PSG. Já se o Palmeiras ficar em segundo, né, e o PSG em primeiro, aí ele escapa do PSG. Então eu acho que a postura dessas duas equipes aqui, acho que nenhuma quer pegar o PSG, vai ficar muito condicionada ao que for o confronto, o resultado do primeiro grupo do jogo das 4. Então eu vou ter que passar essa dica no ao vivo, pessoal. A depender do confronto, muita gente mandou um empate aqui cravando, né? E é algo possível, porque o empate classifica ambas as equipes, então tem a questão deles não se imporem também. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, ficar se contentando com eventualmente um segundo lugar aqui, quando o primeiro
puder ser o PSG, eu acho um pouco arriscado, temerário. Então, como eu falei, a postura dos times, na minha visão, vai ficar condicionada ao resultado dos jogos das 4. Então, eu vou ter que passar a dica para esse jogo, pessoal, lá no meu canal gratuito, e é onde eu vou passar para vocês, tá? Então, esse jogo aqui, eu particularmente não consigo ver nada. Acho o Palmeiras, sim, ligeiro favorito, um time mais forte, mas como eu disse, se o Palmeiras estiver em primeiro aqui e o PSG em segundo, eu não duvido nada o Palmeiras dar uma tirada de pé. Então ficou realmente muito condicionado e complicado de fazer alguma coisa pré. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Porto recebendo o Al-Ahly. O Porto, que é o pior europeu até o momento nesse campeonato, né? Um time que se mostrou desinteressado, com um pouco de dificuldade, sentindo desgaste também bastante nesses jogos. E mais uma vez um confronto no MetLife, que é um lugar que está sendo bem quente aqui. Então, o Porto, que já veio desgastado, né, pode sentir um pouco. Agora, é um tudo ou nada. O time precisa só de vencer e ainda torcer para ter um vencedor aqui, além do fato de ter que tirar saldo. Então é um confronto que o time vai ter que ir para cima do Al-Ahly, que se mostrou um bom adversário também, um time técnico que conseguiu criar chances, só não conseguiu o principal, que é o gol. Ficou faltando o gol do Al-Ahly nesse campeonato e pode ser que saia hoje, até porque o Porto tem sido muito frágil. É um confronto que só a vitória interessa, que é um confronto que ambos os times têm que tirar saldo, então é um confronto que eu vejo com a tendência de finalizações grande, de gols também, até porque são só duas defesas que não estão se mostrando tão fortes. Então num jogo muito aberto, eu ia até tentar pegar o mais de 1.5 aqui, mas a linha do 2,5 tá baixa já, então vai demorar demais. Então eu vou no mais de 2.5 gols pré também. A gente tá com umas fichas, uns cartuchos a mais aí pra poder queimar, então acho que vale a pena nesse jogo do Porto aqui a gente buscar esses gols. Então esses são os meus palpites, pessoal, para essa segunda-feira. Vitória do Atlético de Madrid, handicap do Paris Saint-Germain e gols aqui no Porto e Al-Ahly. Inter e Palmeiras? Vou passar no meu canal gratuito, tá? Lembrando que a gente tem grupo de Super Odds agora e também o nosso grupo de cotações altas. Todas estão aqui no link do primeiro comentário fixado. Deixa os seus palpites também, não deixe de deixar o like. Verifique se você está inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas apostas.